O que é um sonho e o que ele significa? E como sabemos que não estamos em um sonho agora? Hoje nós vamos entender através do desenho Clarencio alguns conceitos que o desenho passa através de mensagens enigmáticas, até como algumas coisas fazem a gente refletir. Além também que eu queria comentar de como esse episódio ele é aterrorizante, devido a um personagem que aparece nele que é bem recorrente. Isso aqui com certeza traumatizou crianças. Mas é aquilo, se você curte conteúdo de desenho, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo como esse que eu tenho certeza que vocês vão curtir. E o episódio começa com Clarencio brincando na frente da garagem tentando encher um abacaxi. E a mãe do Clarencio, ela só dá uma simples missão pra ele, que no caso era fechar a garagem, porque ela tava de saída e não teria tempo. E o Clarencio fala que tava tranquilo, até porque ele não faria nada que faria ela se decepcionar. E essa parte ela é importante porque tem um significado profundo por trás, que eu vou falando sobre isso mais pra frente. Só que depois disso acabamos vendo que o Clarencio, ele esqueceu a garagem aberta. E do nada ele aparece no sofá com uma roupa muito descolada de dinossauro, e na TV tinha um cara fazendo 3 perguntas muito importantes que inclusive eu comecei o vídeo fazendo elas, que vamos tentar desvendar no decorrer do vídeo. E esse cara fez um ótimo questionamento, porque tem muitas teorias sobre a origem do mundo. Claro que tem a principal, que é sobre a teoria do Big Bang, só que existem também umas menos populares que eu não sei muito bem como surgiram, mas uma delas é que possivelmente vivemos em uma simulação, semelhante ao The Sims, por exemplo. Inclusive, o próprio South Park já fez uma piada com essa teoria. Talvez também eu faça um vídeo sobre esse episódio no futuro, então já comenta aí se vocês querem. Só que esse cara na TV, ele tem perguntas interessantes. O problema é que eu acho que ele poderia ser menos assustador, porque se eu olhasse aqui enquanto eu fosse criança, eu com certeza ficaria assustado. E foi nesse momento, inclusive, que o Clarencio acabou percebendo que ele esqueceu de fechar a garagem. Então ele foi fazer isso lá bem rápido, de boa. E lembrando que ele saiu de pijama de dinossauro, mas quando ele volta, ele tava sem aquele pijama, ele tava com uma roupa normal. E o apresentador fala que os sonhos, eles são coisas que estão no nosso subconsciente, coisas do dia a dia, e por mais simples que seja, como a gente presenciou aquela situação, isso pode vir como um sonho. E nesse instante o Clarencio percebeu que ele não fechou a porta da garagem. Sim, por poucos minutos ele esqueceu e foi lá fechar. Só que quando ele voltou pro sofá tinha uma coisa diferente, porque lá estava um carinha sentado no sofá que é muito parecido com ele, com a diferença ali que ele tem um corte de cabelo meio tigelinha. E esse garoto que estava sentado ali, ele se chama Jeremy. Quem é você? Eu sou o Jeremy. E ao mesmo tempo aquele apresentador bizarro, ele dá sinais ali de que estamos em um sonho. No caso, dentro do sonho do Clarencio. E aí basicamente que as coisas começam a fazer sentido. A troca de roupa do Clarencio que mudou do nada, esse garoto que apareceu no sofá só porque sim, até porque ele também conta sobre acontecimentos inesperados e pessoas inesperadas aparecendo também. E esse garoto que tá sentado ao lado dele que apareceu do nada, sendo que o Clarencio nunca viu ele na vida, então é estranho o suficiente sim. E eles começam a assistir TV juntos, só que ao mesmo tempo outra anomalia começa a acontecer, como por exemplo, ele dá um ioiô pro Clarencio, só que inesperadamente ele quebra sem querer, tentando ali fazer uma manobra maneira, e o Jeremy tira outro do rabo dele como se não fosse nada. E um desentupidor de vaso também preso no teto, tipo, do nada. Tudo aqui nada faz sentido, basicamente. Até a casa do Clarencio tava muito mais organizada que o normal. E sempre que o Clarencio tenta observar o que tá passando na TV, ele acaba sendo interrompido pelo Jeremy. E o apresentador acaba falando que tem diversos meios de saber se estamos em um sonho. E ele fala de alguns testes que dá pra saber se a pessoa tá em um sonho ou não. Ele fala que objetos simples, como controle remoto, não funciona dentro de um sonho, e quando o Clarencio foi tirar a prova, realmente não estava funcionando, só que ele pensou que a bateria estava fraca. Um outro sinal para saber se a pessoa está sonhando é contar o dedo das mãos, e quando o Clarencio vai fazer isso, ele tinha muito mais dedo do que deveria. Um outro sinal é a interação com coisas físicas e objetos. Por exemplo, começa a ficar estranho quando você tenta tirar o sapato, e vimos que o que acontece não faz realmente nenhum sentido. E a prova definitiva que o Clarencio percebeu que realmente estava em um sonho é que o tamanho do sapato dele realmente não era esse, e foi então que ele percebeu a situação em que ele se encontrava. Na verdade, para nós que estávamos assistindo, estava claro desde o começo. Tudo o que estava acontecendo ali nada fazia sentido, a não ser que estivesse em um sonho. E depois que o Clarencio percebeu que estava sonhando, ele teve uma das melhores experiências que alguém pode ter, porque ele entra em um estado de sonho lúcido, onde você entra em um estágio onde tudo é incrível e a física não faz nenhum sentido. Você é capaz de manipular e modificar o sonho do jeito que você quiser. E se você não sabe o que é um sonho lúcido, eu sinto muito por você não ter tido essa experiência ainda. Mas basicamente você pode manipular o sonho do jeito que você quiser. Por exemplo, se você quiser ter poderes, você pode ter. Se você quiser voar, você consegue. Fazer pessoas aparecerem no mesmo lugar que você ou onde você quiser. Você basicamente faz o sonho acontecer do seu jeito. Só tive a oportunidade uma vez disso acontecer comigo, só que infelizmente eu acordei muito rápido. Então isso foi uma
uma experiência curta, mas mesmo assim foi muito legal. Mas o Clarencio, ele foi por essa mesma linha quando percebeu o que estava acontecendo. Quando ele percebeu que estava em um sonho, ele começou a manipular do jeito que ele queria. Até começou a criar umas criaturas bizarras. Eu quero um filhote de girafa. Não, um peixe. Não, uma voinha. Não, duas voinhas. Não, eu quero uma zebra. Tem uma cena do Jeremy com o Clarencio que eles estão dentro da geladeira com comidas enormes, aproveitando aquele momento que seria impossível na vida real. E esse tipo de situação onde o Clarencio fazia tudo o que ele queria é o que demonstra perfeitamente o que é um sonho lúcido. Podemos fazer o que quisermos, só que mesmo assim sem esquecer que estamos em um sonho. E como eu tinha falado antes, as coisas estavam acontecendo de um jeito que não fazia nenhum sentido. Até a pia do Clarencio estava de cabeça para baixo, se vocês não notaram. Tem passarinhos voando que são nada mais nada menos que casca de banana, olha que viagem. E enquanto o Clarencio ele estava ali brincando com o Jeremy e conversando inclusive sobre outros sonhos que ele teve, o Clarencio faz uma pergunta um tanto quanto assustadora, que seria: como o Jeremy tá falando com ele se tudo é um sonho? E o Jeremy, ele ignora completamente a pergunta do Clarencio. Mas como tá falando comigo? E detalhe, quando ele pergunta anteriormente quem que ele era, o Jeremy nunca respondia. Ele só falava que o nome dele era Jeremy sem falar de onde ele veio, ou quem de fato ele era, deixando a gente com esse questionamento. Onda após onda, onda após onda. E detalhe que quando eles vão ver TV, é quando entra no último estágio do sonho. O apresentador acaba falando que raramente as pessoas lembram dos sonhos que teve. Isso praticamente responde o que aconteceria com o Jeremy caso o Clarencio acordasse. Ele é uma pessoa que está no sonho do Clarencio, ou seja, no seu subconsciente. As experiências com ele seria descartado como se não fosse nada. Mas é então que o Chad acorda, e sim, esse é o nome dele, ele tentou acordar o Clarencio, mas o Jeremy para o Clarencio antes de ele responder o Chad. E ele conta que ele não pode ser ouvido. E é aqui onde o episódio ele começa a ficar bizarro. O Jeremy, ele começou a assumir o controle dentro do sonho do Clarencio. Então ele começa a tentar acordar porque ele percebeu que não fechou a garagem. Naquele momento que ele fez isso foi dentro do sonho e não fisicamente. E o Jeremy tenta fazer o Clarencio perceber que ele fechou sim. Só que o Clarencio foi verificar e realmente estava fechada. Só que ele suspeita que tinha alguma coisa de errado. Só que aí que nesse instante informa pra nós que, na verdade, é o Clarencio na vida real que tá de pijama de dinossauro. E ele realmente esqueceu a garagem aberta. E aí aconteceu o que a mãe dele queria. Os ratos, eles entraram na garagem. Mais uma vez o Jeremy, ele tenta tomar o controle da situação. Ele do nada dá uma festa pro Clarencio só porque ele fechou a garagem. E dentro dessa festa tinha pessoas e conhecidos do Clarencio, além de umas criaturas bizarras também. A gente se vê. Valeu! E mais uma vez o Jeremy, ele começa a fazer grandes exibições, que eu confesso que eu achei engraçado quando eu vi isso. Mas o Clarencio fala que não se lembra disso ter acontecido, e cada vez mais ele vai percebendo que tem alguma coisa de errado. Ele basicamente está preso dentro de algo que não faz sentido. Só que o Clarencio percebe que ele precisa fechar a garagem mais na vida real. E a única forma disso acontecer é ele acordando. Então aquele apresentador bizarro dá uma dica de como que ele pode fazer isso, que é basicamente meditar no fundo da consciência, que ele basicamente vai conseguir dar o controle de tudo. Então é quando o Clarencio vai fazer o número 2, que é quando ele se concentra. Só que mais uma vez, ele é interrompido pelo Jeremy. E toda vez que o Clarencio tenta se concentrar para acordar, o Jeremy interrompe ele. É como se ele estivesse se esforçando para manter o Clarencio preso no sonho. Jeremy, eu só tenho que ficar sozinho um segundo, tá? Mas e a nossa festa? E na tentativa de fazer o Jeremy desistir, ele foi se concentrar e só ignorou ele. E no final o Clarencio, ele consegue acordar. Mas como último pedido do Jeremy, ele pede para não esquecer dele. Porque cada vez mais ele estava próximo de acordar, ele não conseguiu mais impedir o Clarencio. E como aquilo era um sonho, não existe informações sobre o Jeremy. Só que tem uma teoria que ronda a internet, é de que quem estava perseguindo o Clarencio em seu sonho era seu falecido irmão. Não existe nada concreto sobre isso, até porque é só uma teoria, mas o Clarencio acabou acordando porque a mãe dele sacudiu ele porque pegou ele sonâmbulo na garagem e tirou ele daquele sonho horrível. E ele já pede desculpas por ter desapontado ela, já que ele acabou esquecendo de fechar a garagem. Mas a mãe dele perdoou ele, então tava tudo tranquilo. Mas enquanto ele contava a aventura que ele teve naquele sonho, acabou que não sabemos se isso que aconteceu agora mesmo foi real. Será que até a mãe dele acordou ele mesmo? Porque na sequência, apareceu aquele cara assustador da TV, falando sobre sinais dos sonhos e vai fechando a garagem, deixando aí esse questionamento pra nós. Sinal do sonho.
Mas esse episódio, ele é muito maluco e um pouco assustador, mas ao mesmo tempo passa uma mensagem profunda. E o que você achou dele? Um episódio assustador pra você? Deixa nos comentários que eu quero muito saber. E não esquece de conferir se vocês já estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais. Skynex Beats.